Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Desculpem a demora para soltar esse vídeo, mas infelizmente no decorrer do final de semana, no domingo, um tio muito querido, um tio muito meu amigo que me ensinou muita coisa. Eu aprendi a gostar de rock com ele, eu aprendi a gostar de filmes com ele. Ele foi muito influente em muita coisa na minha vida, eu sempre fui em muitos shows com ele. Infelizmente, esse tio meu veio a falecer no final de semana. Eu nem ia gravar nada durante essa semana porque eu ia tirar uns 15 dias aí do canal, mas eu percebi que não adianta ficar sem fazer nada, que é bom ocupar a cabeça e eu gosto bastante de fazer vídeo. Então eu sei que eu tô postando vídeo atrasado, várias pessoas me mandaram mensagem perguntando se tinha acontecido alguma coisa, por que eu não tinha soltado o Clube da Bilheteria. Então para vocês que se preocuparam, muito obrigado. Então se eu conseguir editar a tempo, eu vou soltar o vídeo hoje ainda na quarta-feira, mas de qualquer forma, me desculpem a demora. Então, vamos lá. E lembrando sempre, pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. E nesse final de semana, as bilheterias tiveram um resultado simplesmente terrível, porque é um dos piores finais de semana para as bilheterias nos Estados Unidos, porque é o Labor Day, é um feriado nos Estados Unidos que muitas pessoas não vão aos cinemas. As famílias se reúnem para fazer um churrasco, para fazer alguma coisa, mas elas não vão aos cinemas. Elas ficam reunidas. E foi, na verdade, o segundo pior final de semana de 2019 até o momento, perdendo somente para o terceiro final de semana de liderança do filme Vidro. E para vocês terem uma ideia, o recordista de abertura nesse feriado Labor Day é o filme Halloween de 2007, dirigido pelo Rob Zombie, que abriu com 30 milhões de dólares. Então a gente vê que é um feriado muito fraco mesmo para as bilheterias, e se a gente comparar, por exemplo, com o Memorial Day, que é um feriado onde as bilheterias, onde as pessoas costumam ir aos cinemas, o Memorial Day tem 8 filmes que abriram acima de 100 milhões de dólares. Então a gente vê uma diferença muito grande e a gente conclui que o Labor Day é sim um dos piores finais de semana do ano. E nesse final de semana, os 12 primeiros filmes fizeram somente 72 milhões de dólares, como eu falei, é o segundo pior final de semana do ano, perdendo somente para o terceiro final de semana de Glass, onde os 12 primeiros filmes fizeram somente 56 milhões de dólares. E o maior fim de semana do ano fez 398 milhões de dólares, só para vocês terem uma noção da diferença entre um final de semana muito bom e um final de semana muito ruim. E é óbvio que o melhor final de semana do ano foi a estreia de Vingadores Ultimato. Então vamos ver como ficou o Top 5, que foi quase um repeteco do final de semana passado. Na primeira posição ficou novamente o filme Invasão ao Serviço Secreto, o filme interpretado pelo Gerard Butler, e a franquia tem se tornado confiável para Lionsgate. É uma franquia que trouxe dinheiro nos 2 primeiros filmes e está trazendo dinheiro novamente nesse terceiro filme. O filme já chegou a 44 milhões de dólares num período de 11 dias, enquanto o seu antecessor tinha feito 40 milhões de dólares. Lembrando que uma coisa rara aconteceu, esse terceiro filme custou menos do que os 2 antecessores, então ele tem essa vantagem. E o maior benefício desse filme, se a gente comparar ele com o seu antecessor, é que o filme fez praticamente 70% da sua bilheteria fora do mercado norte-americano. E então, se esse filme conseguir manter essa média, ele tem chances de fazer aí tranquilamente 250 milhões de dólares, se ele conseguir manter, e a tendência na verdade seria inclusive ele aumentar um pouquinho a sua participação internacional, considerando que ele está mantendo o resultado nos Estados Unidos e a tendência é sempre aumentar ao redor do mundo, porque o filme pode conquistar novos mercados, o filme pode entrar com tudo na China, por exemplo, então a gente não sabe exatamente como vai ser o resultado desse filme até ele estrear mundialmente. Mas com orçamento de somente 40 milhões de dólares, ele certamente vai ser lucrativo para Lionsgate. E lembrando, obviamente, que mesmo que o filme fique ali no 0 a 0, ele pode ser vendido para uma Netflix depois, pode ser vendido para algum serviço de streaming, já que essa guerra está acontecendo e a Lionsgate ainda não tem uma presença nesse mercado. Então eles podem simplesmente vender os direitos para a Netflix. Na segunda posição ficou a comédia Good Boys, ou Bons Garotos, que fez mais 9 milhões de dólares, um resultado muito bom, caindo somente 18% do final de semana passado para esse. E o filme já chega a 56 milhões de dólares com um orçamento de somente 20 milhões. Então o filme já é lucrativo, mas o único empecilho para ele não se tornar um enorme sucesso
é que comédias, principalmente comédias para maiores de idade, né, geralmente não se traduzem muito bem para as outras línguas e geralmente não tem um resultado tão bom como eu acabei de citar, por exemplo, um filme de ação. Então, o filme provavelmente vai ficar mais restrito ao território americano e vai impedir que ele se torne um grande sucesso internacional. Mas, de qualquer forma, vamos ver como vai ser o resultado. O filme ainda não estreou na maioria dos territórios. E ao redor do mundo, o resultado do filme é de 71 milhões de dólares. E na terceira posição, retomando duas posições, né, o filme que estava na quinta posição no final de semana passado subiu para a terceira, e é o filme Rei Leão, que caiu pouco e conseguiu saltar dois de seus concorrentes. O filme caiu somente 14%, ou seja, o filme praticamente se manteve do final de semana passado para esse. E ele fez mais 6,9 milhões de dólares, atingindo a marca de 521 milhões de dólares. E o filme, eu quero levantar de novo aquela discussão se o filme é uma animação ou não, mas se ele for uma animação, ele está em segundo lugar em território americano, atrás somente do filme Os Incríveis 2, que tem um resultado absurdo de 604 milhões de dólares, e mundialmente ele seria a maior animação de todos os tempos já, com mais de 1,5 bilhões de dólares. E eu tô fazendo essa comparação porque muitas pessoas, inclusive muitos sites de bilheteria, estão classificando o Rei Leão como uma animação. Eu discordo porque a intenção dos criadores não era fazer uma animação, e sim um filme realista. Porque se a gente for pegar animações da Pixar, por exemplo, eles teriam como fazer o filme mais realista do que o filme é naturalmente, só que eles não querem isso porque eles querem manter as características cartunescas do filme. Então o filme é classificado como uma animação. Enquanto o Rei Leão, eles tentaram reproduzir uma versão em live action. Então, na minha opinião, isso classificaria o filme como um live action, independente de não ter atores, independente de nada disso. E eu tenho falado há algum tempo que o filme iria ficar na sétima posição, se não me engano, umas 3 ou 4 semanas atrás eu já tinha falado isso, que o filme atingiria a sétima posição, mas que dificilmente ele conseguiria atingir a sexta posição da bilheteria mundial, e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, porque o filme precisa de mais 100 milhões de dólares para bater a bilheteria de Jurassic World. E o fator que eu acho que vai ser principal para impedir isso é que o filme já estreou em todos os territórios. O último território que ele estreou foi na Itália, 2 semanas atrás. Então agora ele vai continuar caindo semana após semana e eu acho que ele não vai conseguir mais 100 milhões de dólares, a menos que algum país aí tenha um resultado fenomenal daqui para frente. E na quarta posição ficou o filme Hobbs e Shaw, o primeiro spin-off da franquia Velozes e Furiosos, ou seja, o primeiro filme derivado. E o filme está tendo uma performance tímida nos Estados Unidos, como eu tenho falado semana após semana, mas a história do filme está sendo escrita mundialmente. O filme chegou a 687 milhões de dólares, que é um resultado muito positivo, considerando que o filme ainda está em primeiro lugar nas bilheterias mundiais e ainda deve continuar crescendo. Eu falei algumas semanas atrás que o filme faria 750 milhões de dólares, e eu acho que é capaz do filme, inclusive, ultrapassar essa marca. E se a gente analisar dentro da própria franquia, o filme está hoje na quinta posição em território americano, ou seja, tem 4 filmes acima e 4 filmes abaixo, considerando que a franquia tem 9 filmes. E no mercado internacional o filme está um pouco melhor também, o filme está na quarta posição, atrás somente de Velozes e Furiosos 6, 7 e 8. Mas o filme tem chances, mesmo que não tão grandes assim, de ultrapassar o filme Velozes e Furiosos 6, se colocando na terceira posição entre essa franquia que já tem aí mais de 10 anos. E como eu estou comparando esse filme dentro da própria franquia nos últimos finais de semana, hoje eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria pegar o Hobbs e Shaw como se ele fizesse parte de outras franquias de ação e ver como ele ficaria dentro dessas franquias. Porque eu vejo muitas pessoas comparando negativamente, obviamente, o resultado de Hobbs e Shaw com Velozes e Furiosos 7 e 8, então eu queria ver se Hobbs e Shaw fizesse parte de Missão Impossível, de Bourne e de 007, por exemplo, e de outras franquias, em que lugar esse filme ficaria. Então, se Hobbs e Shaw fosse parte da franquia Missão Impossível e não parte da franquia Velozes e Furiosos, o Hobbs e Shaw estaria empatado praticamente na segunda posição. E por que isso? Porque o filme já teria batido os 682 milhões que Nação Secreta fez
e estaria um pouco atrás de Protocolo Fantasma, que fez 694 milhões, e ele estaria consideravelmente atrás de Missão Impossível Fallout, que é o último filme de Missão Impossível, que fez 791 milhões de dólares. Então a tendência é que o filme ficasse na segunda posição dessa franquia. E é um resultado muito bom, como a gente pode ver, só que vale lembrar que os filmes da franquia Missão Impossível custam cerca de 150 milhões de dólares, ao contrário dos 200 milhões que Hobbs e Shaw custou. Então, mesmo que o filme tenha um resultado parecido, ele seria bem menos lucrativo, considerando também que o filme teve um resultado maior na China do que nos outros países, o que naturalmente tornaria a rentabilidade dele um pouco menor, principalmente pelas leis na China. E se o filme fizesse parte da franquia 007, ele estaria na terceira posição, obviamente não ajustado pela inflação, mas ele estaria na terceira posição, sem muitas chances de bater os dois primeiros, que são Spectre e Skyfall. Mas mesmo assim, o filme Hobbs e Shaw não passaria vergonha, principalmente considerando que o filme Spectre custou 250 milhões de dólares e o Skyfall custou 200 milhões de dólares. Então, pelo menos em termos de orçamento, ele estaria em pé de igualdade com os dois primeiros. E, inclusive, se a gente olhar outras franquias de ação, como Duro de Matar, inclusive como Bourne, esse filme já estaria na primeira posição. Então, o meu ponto, fazendo essas comparações, eu sei que o filme está perdendo para os últimos lançamentos de Velozes e Furiosos, está perdendo, na verdade, por bastante, né? Ele não atingiu nem metade da bilheteria de Velozes e Furiosos 7, mas se a gente olhar no escopo geral de filmes de ação, de filmes nesse mesmo sentido, a gente vê que o filme Hobbs e Shaw tá muito bem sim, que é injusto, inclusive, comparar ele diretamente com os filmes de Velozes e Furiosos, porque ele é sim um filme derivado, ele não tem, por exemplo, o Vin Diesel, ele não tem nenhum dos personagens originais, na verdade, é só o The Rock e o Jason Statham. E o filme, inclusive, bateu o top 5 do The Rock na carreira dele inteira, na grandiosa carreira que ele tem tido, e o único filme que não é da franquia Velozes e Furiosos, que está na frente de Hobbs e Shaw, é o filme Jumanji. E fechando o top 5 ficou o filme Ready or Not, que é um filme que eu ouvi falar muito bem, o filme fez mais 5,9 milhões de dólares, eu tenho ouvido muitas pessoas mesmo elogiando esse filme, e eu vou tentar ver ele assim que possível. O filme custou somente 6 milhões de dólares e já está na marca dos 30 milhões. Então, não fez uma bilheteria excelente, mas vai ser lucrativo. E pessoal, eu queria fechar os vídeos agora falando do top 5 do ano até o momento. Eu quero fechar os vídeos falando se houve alguma mudança ou se não. E se houve alguma mudança, eu vou falar novamente qual é o top 5 de 2019. Então vamos dar uma olhada. Essa semana a gente viu uma virada. O filme Toy Story 4 conseguiu ultrapassar o filme Aladdin. Os dois, na verdade, estão praticamente empatados tecnicamente, só que o filme Toy Story 4 ainda está crescendo, então ele derrubou o Aladdin para a sexta posição. Então o top 5 de hoje seria Toy Story 4 com 1,045 bilhão de dólares, o filme Homem-Aranha Longe de Casa da Marvel / Sony com 1,124 bilhão de dólares, Capitã Marvel com 1,128 bilhão de dólares, que pode inclusive ser ultrapassado pelo Homem-Aranha nas próximas semanas. E na segunda posição, o filme Rei Leão com 1,569 bilhão. E finalmente o Juggernaut, o maior filme de todos os tempos, Vingadores Ultimato, com 2,796 bilhões de dólares. Então galera, como sempre eu queria saber de vocês o que vocês acharam da bilheteria e das marcas batidas nesse final de semana, e novamente me perdoem aí o atraso, mas eu vou voltar com tudo aí pro canal no decorrer das próximas semanas. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.